um erro que acaba com a clínica, acaba com a qualidade do hospital, acaba com a qualidade do atendimento, é o seguinte: recepcionista, atendente de call center, técnico de enfermagem, técnicos de exames não querem aprender medicina. Eles dizem que medicina é para médico. Ah, eu não sou médico. Então eles acham que não precisam aprender, mas precisa. Por quê? Porque exame é medicina. Se você vende esparadrapo, é comércio. Se você tem um serviço de laboratório, se você tem um serviço que faz tomografia, que faz eletrocardiograma, que faz eletroencefalograma, você está na medicina. Então você tem que aprender medicina. O faxineiro tem que aprender medicina. Porque todo mundo tem que aprender a vender. Por que nem todo mundo tem que aprender medicina? Não é? Hoje todo mundo está querendo ensinar os funcionários a vender. Ué, mas se você tem uma clínica, tem um hospital, você tem que ensinar medicina antes de ensinar a vender. Porque é medicina, não é comércio. Você registra no CREMERGE a empresa, porque não é comércio. Então, se o cara faz exame, ele tem que saber um pouco da leitura do exame. Ou um pouco não, bastante. Por quê? Porque ele controla, ele sabe o que está acontecendo no exame, ele sabe o que está sendo registrado. Antes do paciente ter uma crise convulsiva, ele sabe que o paciente vai ter uma crise convulsiva. Entende? Então, tudo isso é importante. Se está fazendo um teste ergométrico, o profissional tem que saber antes que o paciente pode passar mal. Então, tudo você tem que saber em medicina. Se está marcando exame, você tem que saber as instruções. É medicina, instrução de exame é medicina, tá? Até autorização de exame é medicina. Cara, eu tenho saudade, desculpa, eu tenho saudade de um plano de saúde que foi o maior da América Latina aí, nos anos de 80, 90, que eu era pequeno, já trabalhava com meu pai, onde você ligava para pedir autorização de exame e as meninas do call center entendiam de medicina, tá? Elas entendiam de medicina, elas conheciam medicina, sabiam. Então você falava com elas sabiam o que era a crise tônica, a tônica, quando o paciente se contorcia, quando não se contorcia, o que era uma síncope, o que é uma crise de pequeno mal, uma bradicardia, que é quando tem pouca frequência, o coração tem pouca frequência por minuto, bate pouco por minuto. Quando é taquicardia, que é quando o coração bate várias vezes, bate mais do que deveria dentro de um minuto, a frequência cardíaca está alta. Tudo isso a menina do call center sabia da autorização do plano de saúde, tá? Então, o que acontece? Quem marca o exame, seja no balcão ou na marcação, tem que entender sim, porque tem que entender, porque o médico escreve, e o médico escreve várias formas a solicitação de exame. Se tu não entender, tu fica boiando. Você marca o exame, tem outro e você não sabe. Às vezes você não entende a letra porque você não conhece o procedimento. Um balconista de uma farmácia, ele entende de medicina. Entende de medicina. Sabe por quê? Embora não seja do ramo, sabe o que acontece? A letra é tão difícil de entender que ele começa a casar as coisas, começa a entender através de outras informações que ele já tem. Então, é medicina, tá? Então, o técnico de eletroencefalograma, de eletrocardiograma, de mapa, de Holter, seja lá o que for, tem que entender de medicina, porque tem que entender porque tem aquela instrução, tem que entender como é feito aquele exame, tem que entender quais são os aparelhos usados naquele exame, até você saber o aparelho que é usado, porque se você não souber o aparelho que é usado no exame, você nem sabe quando tem que falar para o médico que tem que trazer um aparelho diferente, tá? Então, vamos aprender medicina. É faxineiro, aprende medicina. É balconista de clínica, aprende medicina. Tá no call center marcando, aprende de medicina. Não vou nem falar de gestor que não sabe medicina, né? Porque a gente encontra gestor que chega e não entende medicina. Encontra supervisor de recepção que não entende de medicina. Pô, supervisora de clínica,
de exames que não entende de medicina, ué, ela trabalha com medicina. Tanto que a empresa de exame é registrada no CREMERG para medicina, não é comércio. Então, você vê gestores, supervisores, que faz supervisão de recepção. Cara, supervisão, um supervisor, não é para chegar ali e ficar trabalhando igual um recepcionista comum. Se ele não entender de medicina, qual é a diferença dele? A diferença é que ele fez pagamento do médico, quanto é que o médico vai receber, ou o técnico, ou o prestador de serviço lá, responsável por uma empresa que está prestando serviço, vai receber? Não, claro que não. Isso é financeiro. Aí e a medicina? Que ela está ali para supervisionar o atendimento, supervisionar o atendimento tanto da recepção quanto de quem realiza o exame lá dentro. Ela chega a ser, muitas vezes, acima de quem está atendendo, porque ela supervisiona um exame que é feito por um técnico, um exame que é realizado pelo médico. A supervisora toma conta disso. Então, tem que saber medicina. Se você não souber medicina, como é que você vai saber quando está errado? Tá bom? Então, tem que saber medicina. Tem que aprender medicina. Aprenda medicina.